Aqui é Aaron Edwards, hoje é 22 de julho de 2025 e nós estamos tendo, mercados tiveram um pouquinho de uma subida semana passada, estão encontrando resistência, então em queda. Já nós vamos falar sobre análise de mercado, mas primeiramente as recomendações. Sempre queremos começar com as recomendações, vou compartilhar a tela e vamos lá. Para essa semana, o foco é venda de milho safrinha, que é aquele volume de excesso de safra. Então, obviamente, a gente quer reduzir a quantidade de volume de milho que a gente tem para vender na safra ou soja. Aquele volume extra que não foi vendido antecipadamente, não pode ser armazenado, é o que eu chamo de volume vira-lata, né? Não foi vendido antecipadamente, não pode ser segurado, mas tem aquele volume de excesso da safra e inevitavelmente vai ter um volume assim e nós precisamos vender. Vamos lá, primeiramente, desse volume, nós vamos vender 50% do volume de excesso de safra milho safrinha e nós também vamos vender 50% do volume de excesso de safra com recompra de milho safrinha. Então, tem um volume que você só vai vender e aceitar o preço, tem um volume que você vai vender, mas vai substituir por uma posição comprada no papel. Não estou recomendando fazer essa posição comprada ainda, mas a venda do milho, que depois vai ser recomprada, 50% disso vamos vender, e vamos vender 50% também do milho safrinha. Agora vamos falar um pouquinho da lavoura nos Estados Unidos, depois nós vamos entrar na análise, começando pela soja e depois pelo milho. Então deixa eu compartilhar a tela aqui. As próximas duas imagens são em inglês, mas não se preocupe. O que você precisa saber são números e eu vou já explicar para você. Deixa eu pegar o pincel, vamos fazer verde. Primeiramente, essa imagem é de milho, corn, e esses 18 estados representados são 92% da área de milho dos Estados Unidos. Nós queremos dar uma atenção principal, vou até pegar o highlighter, como é que fala, para grifar. Nós vamos comparar os 18 estados com como estava nessa semana no ano passado. Então, fazendo um comparativo da área boa e excelente, então total da área classificado como boa, mais o total da área classificado como excelente, vamos comparar esses números com o ano passado. Então nós temos aqui, bom, deixa aqui, em amarelo, esse ano 56% da área de milho é classificado como bom, 18 é classificado como ótimo, comparado com o ano passado, que 51 era classificado como bom e 16 como ótimo. Se a gente fizer um comparativo desses dois volumes, a gente vai ver que 56 mais 18 dá 66, dá 74, né? 74% da área de milho dos Estados Unidos é classificado como bom ou ótimo, comparado com o ano passado, que foi 67, né? 51 mais 16, 67. Então, nós estamos aí com 7 pontos percentuais melhor esse ano do que ano passado na condição da lavoura de milho. Também é importante destacar aqui mais ou menos 58% o número oficial, mas próximo de 60% da área de milho está pendoando e tem chuva prevista na maior parte do país. Então, não é que acabou o risco climático, mas está difícil ter uma história muito favorável. Agora, essencialmente a mesma coisa, mas nós vamos analisar soja, né? Pegar o pincel aqui amarelo, soja, soybeans, e esses 18 estados representam 96% da área de soja. O ano atual, bom e ótimo, 54 e 14, comparado com ano passado, 56 e 12. Então vamos lá, pegar o pincel, 54 mais 14 é 68, e 56 mais 12
Ficou feio esse 58, mas também é 58. Condição da lavoura está igual para essa semana do que estava semana passada, que é uma boa safra, não é necessariamente coisa de outro mundo, mas é uma safra muito forte. E agora nós vamos sempre àquela filosofia. Começamos pelo portfólio, o que precisa ser feito na sua operação, com base nesse portfólio. Aí a análise é temporada de compra e venda, os fundos e análise técnica, que é o segundo ponto. E aí a ação. Só que no vídeo a gente começa pela ação, começa pela execução, com a recomendação forte para depois fazer análise. Então, diante disso, vamos partir para análise, começando pela soja e depois pelo milho. A soja, deixa eu pegar o pincel aqui na cor verde. Pela primeira vez, os fundos acumularam uma posição vendida na soja desde abril. Em março e abril, eles mantiveram uma pequena posição vendida, não foi nada demais, mas pesou no mercado. E, novamente, semana passada, nós vimos essa posição vendida pela primeira vez em meses. Não é uma posição vendida comparado com ano passado, quando estava lá embaixo. Então, a grande pergunta, será que nós vamos ter... Será que essa pressão de venda atual vai ser mais parecido com esse número que vai ficar um pouco vendido? Ou será que os especuladores vão derrubar muito o preço e vender especulativamente com bastante agressividade? Se for essa segunda opção, que eles vão vender para baixo aqui, o mercado pode ficar muito pesado. Vamos partir para análise gráfica para a gente ponderar algumas coisas em relação a isso. Esse é o contrato. Vou pegar o pincel. Esse é o contrato de maio de 2026, safra nova de soja. Se você acompanha, recomendei vendas agressivas nesse ponto. Se pegar o preço mediano dessas 2 semanas, provavelmente é por volta desse patamar por aqui. Nós temos também um gap bem nessa região. Então, se a gente for olhar ao longo, né, desse período, vamos ver se vai ficar reto aí, a gente teve relativamente poucas oportunidades próximo desse valor, mas o contraste, o que também é encorajador, a gente também teve poucas negociações muito abaixo dos 10,20. Contrato de safra nova em Chicago. Então, para onde que vai esse mercado? Será que vai dar meia volta, vai subir, ter um pregão favorável? Será que vai cair até essa faixa? Será que vai cair além dessa faixa e continuar em queda? Diante disso, vamos só fazer algumas observações, tá? Aqui nós temos a média móvel de 20 dias, que está em queda. Aqui nós temos, a média de 200 dias. Se o mercado conseguir permanecer acima dessa média de 200 dias, para mim isso é um excelente sinal. Outra forma de pensar é se essa soja no contrato novo conseguir ficar acima dos 10,50, é um bom sinal. Então, se você quer ter uma noção de patamar de preço, acima de 10,50 é um bom sinal. Se cair abaixo de uns 10,20 nesse patamar, aí nós perdemos todo o chão, perdemos todo o suporte e é bastante preocupante. Para mim, eu acho que nós vamos ter essa soja recuando. Se só cair até 10,50, ótimo. Eu acho que é muito possível que a gente vai voltar mais próximo desses patamares aqui. Que a gente vai ter, né, a soja dentro de uma faixa de negociação mais fraca. Mas diante desse quadro, eu não vejo motivo de falar, não vamos se apressar para fazer A, B, C ou D. Vendas foram recomendadas e o calendário ainda não aponta para a gente comprar. Deixa o tempo passar, deixa o mercado trabalhar. Nós vamos ter uma noção muito melhor da safra americana daqui a 3, 4, 5, 6 semanas. E também, muito em breve, as atenções já vão falar, tá, etapa vencida nos Estados Unidos, foco em área plantada no Brasil, o que o próximo ciclo de notícias vai trazer. O que seria muito normal seria
fim de agosto, setembro, talvez até começo de outubro, a notícia vai ser área recorde no Brasil e vai ter colheitadeira rodando nos Estados Unidos e muitas vezes, por volta desse período, nós temos a barrigada da safra. Ano passado foi excepcional, a gente teve uma arrancada nesse período, mas normalmente ali entre segunda quinzena de agosto, primeira quinzena de outubro, a gente costuma ter os preços mais fracos de Chicago, os melhores bases desse mercado. Então, para mim, o tempo está não necessariamente a nosso favor que a soja vai subir, mas nós vamos saber muito mais sobre esse mercado se nós esperarmos um pouco mais para se posicionar com mais firmeza e mais clareza mais para frente. Então, nesse sentido, para mim, não recomendo nenhuma ação na soja. Agora vamos transicionar para o milho, que as recomendações foram no mercado de milho. Então vamos analisar isso. Primeiro ponto, puxar aqui o milho. O primeiro ponto em relação ao milho, vamos pegar um pincel verde, pode ser verde. É que está um pouco difícil de ver nessa dimensão, mas pelas últimas 3 semanas os especuladores reduziram sua posição líquida vendida de milho. Venderam, agora estão gradativamente reduzindo a posição vendida. Ainda é uma posição vendida que é grande o suficiente para justificar compra na contramão. Mas também não é uma posição vendida tão grande quanto ano passado. Então, o receio, talvez a coisa certa teria sido, vamos comprar umas 2-3 semanas atrás, 2 semanas atrás, vamos comprar. O mercado deu uma reagida, mas para mim o receio é porque ainda pode ter mais venda especulativa e o calendário ainda não está apontando para comprar. Vamos voltar as atenções para o Brasil, porque isso vai ficar muito claro quando a gente analisar o que tem acontecido no contrato de setembro, milho B3. Então o que aconteceu? Vamos só voltar aqui no tempo. Vendas foram recomendadas nesse patamar, aí por volta desse patamar do 63, saímos dessas posições vendidas. Então aqui foi venda, ou hedge, né? Dependendo, venda antecipada ou hedge. Vou escrever hedge. E aqui foi sair de hedge. Nesse ponto aqui. Beleza. Mas agora ainda tem, se você fez o hedge, ganhou R$10, beleza. Mas agora ainda tem que vender o milho. Então como é que a gente vai vender? E quando que a gente quer recomprar esse milho? Deixa eu pegar o pincel de outra cor aqui, o azul. Talvez, que nem eu falei, 2 semanas atrás a gente poderia ter comprado aqui, nossa, teria sido maravilhoso. Sim, teria. Comprado a 61,50, 62, e aí subiu para 65, maravilha. Por que não foi feito? Por que não foi a recomendação? Primeiramente, porque eu não tento adivinhar mercado. Segundo, porque para mim a temporada de compra ainda é muito longa pela frente. Então, poderia ter tido essa estratégia? Sim. Mas subiu o mercado, parece que esse mercado quer voltar e testar o suporte. Será que o suporte é essa média de 20 dias? Será que o suporte é essa baixada daqui? Até que ponto que vai cair? E o que para mim é interessante, só apagando aqui, limpando um pouco a tela. O que para mim é interessante é o seguinte, subiu, aí vai cair. Média de 20 dias, baixas anteriores, parece que vai cair. Se cair até aqui, ótimo. Aí a gente vai ter mais convicção para comprar, já vai ser agosto, já vai estar bem no meio da temporada de compra, mais convicção para comprar. Se cair até aqui, a gente pode ou comprar mais ou ter ainda mais confiança, caso a gente se cair rápido e já tenha esse apoio. Mas o que faz sentido fazer e que é a recomendação dessa semana é aproveitar esse ganho aqui
falou, olha, teve uma subida e os valores variam de local para local, mas em muitas praças melhorou 1, 2, 3, 5 reais o preço spot do milho e vamos aproveitar isso para abrir mão desse inventário extra, porque se voltar a cair, ótimo, a gente recompra mais barato que vai recomprar, mas pelo menos vendeu bem. Por isso, as vendas, 50% desse volume é excesso de safra. Ah, o Aron tá achando que é o melhor preço do ano. Não, vendas foram recomendadas aqui, hein? Eu ainda acho que a gente vai voltar mais, mas se a tua opção é vender na safra ou vender na safra, que é exatamente o que foi a estratégia de recompra, digamos que você tem que vender aqui na segunda quinzena de junho até mais ou menos agosto, dentro dessa janela de tempo, a gente está próximo do lado de cima desse mercado e vale a pena vender. Se subir mais, beleza, a gente ainda tem 50% para vender. Se cair, aí a gente vai aproveitar para recomprar. Então é só balizar as estratégias para a gente se posicionar bem. Mas essa é a recomendação do milho e espero que tenha ficado claro. Agora vamos ao resumo. Voltar para a tela inicial, compartilhar e vamos ao resumo. Em Chicago, a temporada não é nem de compra nem de venda, é neutro. E para a soja também, a temporada não é nem de compra nem de venda em Chicago. Os fundos em Chicago justificaria comprar, eles estão com uma posição vendida que é grande o suficiente que justificaria comprar. Na soja, estabelecer uma posição vendida, mas é uma pequena posição vendida, tecnicamente é neutro. A tendência de milho em Chicago é uma tendência de baixa. A tendência da soja em Chicago também é tendência de baixa. No mercado físico do Brasil, a temporada de milho é temporada de compra. E a temporada de soja não é nem compra nem venda, é neutro. Comentários sobre o basis, ou mercado físico. Acho que talvez eu deveria até colocar mercado físico, mas vamos lá. Nos comentários. O mercado físico de soja está sólido e nos próximos meses a tendência histórica seria de continuar vendo um fortalecimento do prêmio. O mercado de milho sofre a pressão da chegada do milho safrinha, mas tem melhorado ao longo das últimas 2 semanas e por isso estamos aproveitando para fazer vendas no período da safra. Continuo acreditando que podemos ter um câmbio que mais se aproxima de 6 do que de 5 no segundo semestre. Os mercados em Chicago e na B3 perderam seu fôlego na subida e parecem que vão cair até encontrar um nível de suporte. Mercados sobem e descem, e essas oscilações, a princípio, não devem ser muito preocupantes. O que é preocupante deste momento é se porventura essa correção de baixa não encontrar suporte nos patamares anteriores e tiver uma queda maior
e mais intensa do que as quedas recentes. O principal fator que pode provocar essas quedas é a aproximação da safra norte-americana. Essa semana nós não tivemos perguntas, então o vídeo fica por aqui. Qualquer dúvida, basta entrar em contato e ótimo resto da semana para você.